Boa noite, gente. Boa noite, sejam bem-vindos. Nós vamos começar hoje, dia 21 de abril, às 19h30. Vamos começar mais uma live, mais um papo que nós vamos fazer na Tribuna Livre. E você, nosso querido convidado, né? E nós mais felizes ainda com a sua presença, né? Hoje o nosso papo vai ser com a Cláudia Ehringer. Hoje nós vamos fazer uma conversa com alguém de fora. Olha quem já está na área, a gente vai convidar. Gustavo, chega aí para a gente começar a conversar juntos. Eu quero cumprimentar, quero dar boa noite para todo mundo, mas nós vamos conversar também, já traduzindo para... né? Gustavo, nosso convidado especial todos os dias, todas as lives, nos dá o ar da graça dele. Seja bem-vindo. Boa noite, Gustavo. Boa noite, boa noite. Tudo bem com você? Tudo bem com você? Isso. Ótimo, que bom que você está aqui, seja bem-vindo. Eu esqueci, vai precisar do microfone? Se precisar, tem que pegar lá na minha boca. Não, né? O som tá bom aí? Tá dando para ouvir tranquilo aí, Gustavo? Tá ótimo, tá ótimo. Então eu acho que eu nem vou colocar o microfone, não. Vou deixar sem fone de ouvido hoje. E a Cláudia vai conversar com a gente, eu nem vou apresentar muito não, tá? Cláudia é excelente, já conheço a Cláudia há algum tempo, tem uma paixão, um carinho pela ecoterapia, e hoje a gente vai conhecer um pouco mais o que é a ecoterapia e uma boa notícia do nosso município para nos garantir um pouco desse anseio que já vem há muito tempo, a necessidade de trabalhar a ecoterapia. Para quem não sabe, vai saber, é uma forma de trabalho de terapia, né, com animais, com o equino, né, um cavalo, uma égua, para que a gente possa fazer o acompanhamento educacional e também de saúde. Né? Muita coisa boa junto numa coisa só, e a Cláudia nos deu a graça. Nós teremos um outro programa no mês que vem, também falando sobre a ecoterapia, com a outra profissional também, que atua há muito tempo, é amiga da Cláudia, né? Mas ficamos marcar para maio, que o assunto é extenso. Tá? Enquanto isso, quem está acompanhando aí, já pode ir apertando o aviãozinho aí, colocando o coraçãozinho se estiver gostando, para que mais gente possa acompanhar. Hoje eu tinha uma feliz notícia, uma amiga lá do Pará, lá da Ilha do Marajó, disse que ela está sem Instagram, mas ela compartilha com todo mundo. E é verdade que o filho dela é professor, doutor, né? Professor na Universidade Federal do Pará, e ele também tem um carinho muito grande pela causa autista, compartilha, e muita gente está fazendo isso. Acompanha, ainda há pouco o Tubião, né? Boa noite, Tubião, um abraço. Mandou que hoje ele fez questão, como ele tem feito nas outras lives também, colocou no story dele, falou, faltava meia hora e falou comigo, já tem 47 curtidas aqui. E isso é ótimo, né? Muita gente acompanhando. Nós não estamos aqui para poder aparecer, a gente quer que apareça a causa, a gente quer que aquilo que nós defendemos, todos nós, o bem, a família, as pessoas com necessidades especiais, a gente possa divulgar ao máximo para que todos possam ter uma experiência boa nessa vida. Nós nascemos para dar certo, né? Ninguém nasceu para dar errado, não. Com todos os problemas e os percalços, nós vamos chegando. Gustavo, eu vi que você chegou para o cantinho aí. Cláudia, coloca o celular um pouco em pezinho, senão você vai ficar tonta durante a transmissão. Tá deitadinho o seu aí, tá? Eu tô tentando arrumar uma... Aí, ó, pronto. Isso, seja bem-vinda. Gente, não estranhe esse sorriso dela, que esse sorriso simpático dela fica o tempo todo, tá? É defeito de fábrica, graças a Deus. Cláudia, seja bem-vinda, boa noite. Ou eu falaria bem-vinda, né? Agora já sabe falar espanhol, como é que tá aí? Buenas noches, né? Aê, buenas noches. A gente tá arranhando, né? Isso aí. Eu não vou te apresentar. Não vou te apresentar, eu quero que você se apresente para que as pessoas te conheçam. Pode ficar à vontade, seja bem-vinda. Bom, primeiro eu queria agradecer, né, o seu carinho, a sua atenção de sempre, o respeito pelo nosso trabalho, né? É muito bom estar aqui, é muito bom poder ajudar, né, numa causa tão nobre, né? Ecoterapia é uma das minhas grandes paixões, né? E assim, falar de ecoterapia para mim é um prazer imenso, ainda mais com uma pessoa
como você, que eu sou fã, você sabe disso, né? E a gente já esteve junto, conversando sobre, né, esse seu sonho, e estamos juntos, independente se eu estiver ou não, né, pertinho de vocês fisicamente, eu quero poder colaborar na medida do possível com vocês aí no Brasil, tá bom? Bom, meu nome é Cláudia Teixeira Caldeira Heringer, né? Eu sou casada. Heringer. Eu tenho. O Heringer é emprestado, é chique, mas não é meu, não. O meu é Teixeira Caldeira mesmo, é bem simplório. Exato. É forte. Teixeira lembra de Teixeira, a gente é forte, tá? Não é? Tenho 2 lindos filhos, graças a Deus. Júlia, né, que hoje está com 18 anos. E Miguel, que está com 10 anos, né? Estamos hoje morando aqui no Paraguai, essa mudança. Meu esposo está aqui tem apenas 1 mês e meio, e eu e meus filhos viemos há 1 semana e meia. Então é tudo muito novo, né? Mas a gente está se adaptando, estamos bem, estamos felizes, isso que importa, né? A minha formação, ela é em psicologia clínica. Eu me formei pela Universidade FUMEC, em Belo Horizonte, e logo que eu me formei, eu tive a oportunidade de participar do primeiro centro de ecoterapia do Vale do Aço, né, que foi, na época, vinculado à PAI de Patinga, né? Então eu participei desde da elaboração do projeto no papel, enquanto era só um sonho, até realmente a gente conseguir concretizar. Tivemos altos e baixos, tivemos vários endereços na época, né, enquanto permanecemos em Ipatinga, né? Fato é que eu até estou com a camisa da Ande Brasil, quis colocar, né, em reverência e homenagem, porque é a Associação Nacional que rege o nosso trabalho nessa área. Então é muito importante sempre remeter a eles, não somente com relação à formação em ecoterapia, mas também toda e qualquer dúvida, sabe? Assim, sempre tive, na verdade, essa preocupação de estar remetendo a eles, porque é um suporte muito incrível mesmo. A primeira formação minha em ecoterapia, ela se deu na antiga Associação Mineira de Ecoterapia, que eu acredito que não exista mais, né? E é uma pena, porque era incrível lá, sabe? Assim, eles funcionavam dentro da cavalaria da Polícia Militar de Belo Horizonte. A formação, ela foi muito bacana. A parte teórica, eles vieram em Patinga, fizeram conosco. A parte prática, a gente ficamos internos, né, no alojamento da Polícia Militar. Então, muito legal, muito bacana. Anos depois, eu fiquei sabendo que eles tinham interrompido as atividades em virtude de recurso mesmo, porque como era vinculado à Polícia Militar, o Estado é que mantinha esses profissionais, né, e esses animais também. É até uma prática muito comum, tá, Avelino? Fazer essa parceria. Por exemplo, eu passei pela formação, né, pela Ande Brasil, lá também é vinculada à Cavalaria do Exército Nacional. Então, por que isso? Tem um porquê. Não é nem só com relação a financiamento de mão de obra, não, que a gente vai falar um pouco sobre, né, essa questão. Mas também com relação aos cuidados com os animais, porque os cavalos eles têm que gozar de boa saúde mental e física, né? Não pode ser qualquer animal. Antigamente falava-se até em raça. 10 anos atrás, tinha uma particularidade com relação a crioulo. Manga larga não era muito, assim, dependia do diagnóstico, sabe? Mas era quarto de milha, cavalo mais trotão. Crioulo, esses cavalos de anca mais forte e tal. Mas hoje não existe isso mais, não. Até um cavalo comum, se ele gozar de boa saúde, ele tiver boa índole, porque cavalo também tem índole. Olha né? só, Muita gente é muito curioso. Foi eleger, por isso que teve cavalo que foi eleito. Boa índole. Pois é. Então, assim, você vê que não é à toa. Mas eles têm personalidade, né? Mesmo com suas personalidades, bem como nós. Tem dia que eles estão bem para trabalhar, tem dia que eles já estão mais com preguiça, entendeu? Já não está com muita boa vontade. Às vezes não é nem um cansaço, às vezes é alguma coisa fisiológica. Por isso que a gente tem que ficar muito atento. Essa formação dos profissionais, ela é muito importante, porque a gente tem que saber lidar. Ecoterapia não é passeio a cavalo, não.
Não é andar do lado do cavalo e botar a pessoa em cima, não. Nós vamos falar sobre isso também, que está lá na pauta, exatamente. né? Então, antes de entrar, deixa eu só te lembrar uma coisinha, que nós estivemos, desde quando eu entrei na Câmara ali em 2019, nós já estamos atrás disso, né? Quando você nos procurou, já tinha procurado a Ádila, o Gustavo, já tinha conversado lá no Clube do Cavalo. Nós estivemos com o Tenente Coronel Lemos, na época ele que comandava o batalhão, e ele me falou que aqui em Ipatinga era a vontade dele usar o espaço do 14º Batalhão para fazer a ecoterapia lá, e não conseguiu parceria para isso. Ficou muito pesado, ele falou assim, há menos de um ano eu tive que desfazer dos cavalos devolvidos para Belo Horizonte, e eu já estava contando com isso, então não deu. Foi quando começamos o trabalho, e está encaminhando. Então é bom que você fale isso, que não é dar uma voltinha no cavalo, não é passear meia hora, né? É muito sério. Inclusive eu vi, tem uma coisa que eu quero falar com vocês, o coração da Cláudia é tão grande, que ele incomoda o peito dela, tão grande que é o coração. Quando ela trouxe o projeto para nós, ela falou assim, vou levar um projeto para vocês aí, uma proposta. Eu acho que ela subiu até com um carrinho de mão lá no gabinete, porque foi tanta coisa, a pesquisa dela nos deixou com a munição, né? Eu tava assim, com o pé quebrado, lembra? Exato, me lembro. E assim, a boa vontade, ela trouxe, deixou o projeto. Quando ela disse que ia embora para o Uruguai, eu chorei, né, Cláudia? Não tem jeito. Ela falou assim, não, é por uma boa causa. Eu falei, você deixa a gente usar o projeto? Ela falou assim, por favor. E eu vou dar o que ela disse no início, todo o suporte. E isso me deixa muito feliz. Essas convidados nossos aqui, todos têm demonstrado esse carinho, essa disposição. E tem uma máxima que eu trago para a minha vida política, que antes de eu entrar, eu ouvia muito dizer de pessoas de bem, falar assim, que é um lugar do mal, é um lugar da maldade, e eu descobri que é um lugar de fazer o bem. Só não é um local fácil de fazer, mas quando se reúne, então, para fazer o bem, eu já vou até dar um toque antes de você falar, quem estiver acompanhando aí, cutuca lá no aviãozinho, convida mais um, mais dois, chama mais alguém, continua com o coraçãozinho, porque você vai chamando a atenção mesmo, porque está gostando, cutuca lá. Igual quando a gente está vendo a live da Leslie Laura e de outros que a gente gosta aí que está cantando, vai cutucando. Da Leslie Laura eu nem parava de subir coração, começando dos meus, né? Mas aí elas são lindas e mesmo. eu estava cutucando aqui o meu lacinho também, que eu coloquei ali embaixo, e o pessoal, rapaz, não está aparecendo, não. Então eu tirei e coloquei aqui, que é do lacinho da que já estavam pedindo. Então, quem puder cutucar, agora fica à vontade, Cláudia. Fica à vontade, a palavra é sua. Então, tá? E, né, dessa formação pela Associação Mineira e Associação Nacional, a gente começou a trabalhar em Ipatinga. Como eu te falei, a gente teve altos e baixos, a gente teve mais de um endereço, tivemos que interromper uma época, continuamos atendendo voluntariamente. Então é uma história muito bonita, sabe? Quem trabalha com ecoterapia, Avelino, são pessoas que realmente lutam pela causa da pessoa com deficiência e amam o cavalo, né? E mais que isso, que acreditam mesmo no tratamento, porque realmente é mágico, é incrível, é coisa de Deus. Eu falo que é coisa de Deus, assim. Então, assim, depois dessa formação, em 2008, eu estava na Bahia, meu esposo foi trabalhar lá, e aí eu auxiliei o segundo centro de ecoterapia a ser implementado, que era vinculado, então, na ocasião, na Pestalozzi de Pojuca. Pojuca é uma cidade do interior, uma cidade pequenininha, próxima a Salvador, mais ou menos 70 quilômetros de Salvador, morei lá. E aí eu tive a felicidade de conhecer a diretora, e ela tinha tudo, tinha espaço, tinha animal, tinha recurso, sabe, no próprio Clube do Cavalo. Quando não é no Clube do Cavalo, é vinculado a esse espaço que remete à parte militar, à cavalaria, quando existe, né, no município, enfim. E nessa época também, eu trabalhei, como era muito perto de Salvador, eu tive a oportunidade de trabalhar na ABAE, que é a Associação Baiana de Ecoterapia. Uma estrutura, sim, que eu nunca tinha visto na minha vida, melhor dos mundos, sabe?
porque era dentro da cavalaria militar, né, do estado da Bahia, e eles tinham, assim, animais incríveis. Os próprios cabos eram quem faziam, que eram os cuidadores mesmo dos animais, que faziam o serviço de auxiliar de pista, né, que a gente vai falar sobre a equipe básica aí mais para frente um pouquinho. Então, eles já tinham interação com esses animais. Então, era, assim, incrível, sabe? Foi uma experiência muito bacana. E aí, então, segundo centro de ecoterapia. Quando eu venho para a Nova Era, em 2017, eu até notei que para não esquecer a cronologia, porque foi um vai e vem danado, né? Eu tive a felicidade novamente de participar da implementação do terceiro centro, que hoje se chama Centro de Ecoterapia Rancho Bom, junto com uma amiga fisioterapeuta, Vanessa Brandão, e o Bruno Passos, que é então administrador do rancho, o dono da frota e tal. Então, assim, acabei de me despedir, inclusive, né? Porque, como eu disse anteriormente, tem uma semana e pouquinho que eu tô aqui. Então, assim, ainda com muita saudade de todo mundo, né? Fico lá vendo as fotos para matar um pouquinho da saudade. As mães acabam comigo. Eu falo com elas, elas não entendem. Eu sou hipertensa, eu não posso, não dou conta. Fica botando os meninos para gravar áudio e me mandar, sabe? Assim, eu sei que é por uma boa causa, que é para me alegrar, mas eu quase que morro de chorar. Aí, é difícil, é muito difícil. Mas, enfim, essa é a minha trajetória, digamos assim. Então, a ecoterapia, ela faz parte da minha vida profissional. Eu sempre trabalhei com alguma outra coisa, nunca saí da clínica, mas sempre estive, arrumava um jeitinho de arrumar um cantinho e participar da implementação de um centro para poder estar lá junto, sabe? E agora caminhando para o quarto, né, se Deus me permitir, e vocês também, que é aí junto com vocês, né, mesmo distante fisicamente. Esse é o suporte técnico nosso aqui. Mas o que você falou das mães aí, eu me lembro, porque às vezes tem gente que não ama e não faz a experiência do amor por uma inexperiência, por medo, que o amor, a Madre Teresa falava que se não doer não é amor, né? Tem que ter a dor. E eu lembro lá do Pequeno Príncipe também, que fala que tu te tornas eternamente responsável por aquilo que tu cativas. Então, a saudade e tudo mais faz parte, né? Quando te der uma tristeza, você fala assim, pelo menos eu estou experimentando, né? Mais triste é aquele que não tem essa experiência. Você está assim, você lembra da criança, lembra da mãe, lembra do pai, lembra daquela situação e complementa, né? Que lindo. E é isso que nós queremos. Não tem preço, Avelino, não tem preço. Não tem. Quem trabalha, né, com ecoterapia, porque assim, há um desgaste muito grande físico. Isso aí eu não vou mentir, não é para qualquer um. Porque a gente trabalha andando o tempo todo, às vezes no sol, às vezes no frio, né, com o vento, a poeira, né, os parasitas, que é um meio rural, então assim, vai ter uma formiguinha, vai ter um carrapatinho, por mais cuidado que a gente tenha, né, com higiene e tudo mais, então é um meio rural, então assim, é muito desgastante fisicamente, mas é tão gratificante emocionalmente, eu falo que assim, que a ecoterapia, quem ama e trabalha com isso, ganha para trabalhar, sabe? É como se você deixasse, eu brincava com os meninos, falava assim, gente, meus problemas ficam da porteira para fora, sabe? Depois, na hora que eu vou embora, eu tenho que passar e pegar de volta, né? Infelizmente. Mas aqui dentro, durante as sessões de ecoterapia, não tem como, sabe? Assim, não dá terapia, tempo. Né? Sim, mas é verdade. Então, assim, eu já aproveito para agradecer muito, porque o Padre Aloísio, que é o vigário-geral da Diocese, nos ofereceu o espaço. Ele falou, bebê, se vocês têm um projeto, nós temos o terreno. E vamos fazer isso a custo zero, para o tempo que vocês precisarem, 10, 20 anos. Então, quando nós procuramos, desde o governo passado, nós estávamos tentando, não conseguimos definir como seria feito, né? Aí, no começo do ano, agora nós apresentamos para a atual gestão e o governo assumiu a responsabilidade, né? O ex-secretário de Saúde já havia dito que seria possível, o secretário que assumiu agora abraçou de vez com a Secretaria de Governo, as outras secretarias, porque nós vamos implementar dessa forma. Então, fico muito feliz
dessa recepção do projeto, quando nós apresentamos e a forma que acolheu. Então, aquela boa vontade da diocese junta com a boa vontade do município, e nós vamos formar com isso uma oportunidade de realização de terapia plena, né? Para quem já está sem onde vai ser no Limoeiro, né? O bairro Limoeiro, dentro do perímetro urbano da cidade, é um local que as pessoas vão poder chegar com ônibus urbano. Então é possível chegar no local, tem ônibus que passa próximo, né? Tem área muito bem do lado. Boa, né? Então vamos trabalhar para que isso, porque as famílias possam. Nós já tivemos aqui, Paty, que você já me explicou, lá no Areal, no final da Rua Floriano Peixoto, que o ônibus não chegava lá, então fica aquela parte para andar. É um dilema que a gente vive na PAI, lá no Bela Vista, para chegada lá em cima, alguns ônibus apenas que chegam, vários não chegam lá, então tem que acabar de chegar a pé, e justamente as pessoas têm dificuldade de locomoção. Né? No Clube do Cavalo a gente tinha o mesmo problema aqui. Muitas pessoas fazem Ipatinga e acabam deixando de fazer por causa da distância, que é na cidade vizinha e tudo mais. Sim. A gente vai tentar suprir isso aí. Então, quando você vier aqui, se Deus quiser, nós vamos te levar lá para você ver. Vai ser um prazer. Vai gostar das fotos lá. E eu queria que você falasse um pouco da ecoterapia mesmo, porque já me falaram mil coisas depois que a gente começou a divulgar. Então nós vamos andar a cavalo? Vai ter vaquejada? Não, gente, vaquejada é mineiro correndo atrás do queijo, vai ter outra coisa, né? Então conta pra gente aí o que é a ecoterapia, o pessoal fica nessa dúvida aí. Pode ficar a ecoterapia é um tratamento, né, reconhecido no Brasil pela Sociedade, né, Nacional de Medicina desde 1997. Mesmo antes disso, a gente já tinha esse trabalho sendo desenvolvido no Sul, que é no Rancho GG, né, com a Gabriela, se eu não me engano. Gabriela ela tem um sobrenome diferente, ela é, assim, popularmente chamada e carinhosamente, né, de a mãe da ecoterapia no Brasil. Ela é incrível, eu tenho muita vontade de conhecê-la pessoalmente, já conversei com ela, né, de outras formas, mas pessoalmente ainda não. Ela também ministra cursos, né? Não tem nenhuma vinculação com a ANDE Brasil, né? Mas ela é muito respeitada, até mesmo pelos profissionais da própria ANDE Brasil. Então ela foi meio que que trouxe, né? Porque na época ela trouxe da Europa, da França, se eu não me engano, já como tratamento lá na Europa. Então, assim, a ecoterapia, ela é um tratamento que utiliza o cavalo como instrumento cinesioterápico. O que é isso? O cavalo, ele é utilizado como um instrumento de trabalho dentro de um contexto específico, né, rodeado ali, né, cercado ali por profissionais também específicos, com formação cada um em sua área, né, e obviamente em ecoterapia. Então todo profissional para trabalhar com ecoterapia, ele tem que ser, vamos supor, além de psicólogo, ecoterapeuta. Além de fisioterapeuta, ecoterapeuta, né? Então, assim, até mesmo os auxiliares de pista, os cuidadores, veterinários, os médicos de referência, eles têm que ter, né? É bom que tenham um conhecimento ali, mínimo que seja, né? Para poder entender. Hoje em dia, a ecoterapia, ela já está bem divulgada, né? Mesmo tendo essas pequenas confusõezinhas, né? Que as pessoas, às vezes, questionam, mas é só andar a cavalo, então eu vou comprar um pangaré e vou botar lá no meu terreno e vou... Não é assim, né? A gente escuta isso ainda, infelizmente, né? Mas numa visão reducionista da coisa, não é por aí, né? Tem uma técnica, tem uma ciência, tanto que tem uma curiosidade, eu não sei se você sabe, no Japão, japonês é danado, né? No Japão, eles desenvolveram um cavalo mecânico, presta atenção, que garantisse o movimento do cavalo, tá? Então, assim, dentro de um consultório, eles estariam tratando aqueles indivíduos, mas mecânico, né? O cavalo, ele não estava dentro do contexto dele, né, na natureza, ele não emitia som, não tinha o calor do corpo dele, não tinha o cheiro, não tinha interação com os demais profissionais. Então, assim, isolou e focou na questão do movimento. Conseguiram? Conseguiram.
mas não é só isso, né? Então, é muito interessante porque a questão do movimento, por exemplo, ela favorece como é que fala? No direcionamento de estímulos até o cérebro desse indivíduo que está sob o animal. Então, assim, eu até enviei para Marconi, eu não sei se ele vai ter a oportunidade de estar nos favorecendo aí com uma imagem, que eu mandei poucas para ele, eu não sei se é possível isso, enquanto a gente estiver falando, que assim, fala por si só. A anatomia do cavalo, ela é muito similar à anatomia humana. Então, o que acontece? O cavalo, ele deambula em 4 apoios, em 4 Deixa eu te mostrar a tecnologia, tá? 80G. Tá aqui o desenho do cavalinho. Isso aí. Como não? Aí, ó, a gente se vira. Tá vendo aí? Olha, a gente percebe que tem uma similaridade muito grande. Nós deambulamos em 2 apoios. O cavalo, ele deambula em 4. Né? Mas o movimento que é feito, que é tridimensional, o que é isso? Quem já montou a cavalo alguma vez, ao passo, já percebeu que a gente é levado, né, em 3 direções, né? Para frente, para trás, para um lado e para o outro, e para cima e para baixo. Então, esse é o chamado movimento tridimensional. O que esse movimento tridimensional faz? Ele favorece o cérebro daquele indivíduo que está sobre o animal pensar que é ele que está andando. Então, há todo um fortalecimento muscular de tronco, perna, braço. E por que isso acontece? Porque o nosso cérebro ele tem a capacidade de plasticidade neuronal, que é o quê? As áreas próximas àquela área que morreu, digamos assim, que foi lesada, essa aí foi uma das primeiras fotos, ó, tem uns 18 anos essa foto aí. Isso aí foi lá no Clube do Cavalo de Patinga. E aí, o que acontece? Quando o indivíduo ele está em sessão ecoterápica, somente por ele estar sob o animal, tá? Eu não estou considerando aqui a intervenção dos profissionais que ali estão, eu não estou considerando os materiais lúdicos, os materiais pedagógicos, todos os materiais que a gente utiliza para poder estimular e garantir que o nosso plano individual daquele praticante seja, né, conduzido de maneira hábil e a gente consiga atingir os nossos objetivos, né, e expectativas da família também, né, mas só dele estar sob o animal, ele já está garantindo em 30 minutos de sessão, pasme, de 1.800 a 2.200 estímulos. Então, assim, estímulos cerebrais. Então, não tem nenhum profissional, nenhum cavalo mecânico japonês, nada que consiga... O cavalinho japonês foi para o espaço, né? Não, já... A galera deve ter encostado ele lá, já ninguém nem dá bola para ele mais, não. Mas é isso. Então, por que dos 30 minutos? Em 30 minutos, né, esse tanto de estímulo... mas 30 minutos é muito pouquinho? Não é pouco, porque se a gente estimular mais que isso, você pode causar uma fadiga, né, no indivíduo. E aí a coisa ela precisa ser trabalhada com um distanciamento entre uma sessão e outra, porque os ganhos obtidos eles serão vistos não sob o cavalo, mas ao longo da vida do indivíduo lá fora, no dia a dia, no cotidiano. É a dosagem terapêutica, né? O Marconi até brincou e falou assim, vai ser dose cavalar? Eu falei, pois é, não vai ser dose cavalar, vai ser uma dose terapêutica, tem que ser a dose correta, né? Senão a gente vai sair cavalar, dali... mas é terapêutico. A dose cavalar vai ser um coice. Nós queremos é cura, né? Nós vamos atrás disso aí. É isso aí. Mas então assim... é muito bacana. Pode falar. Fica à vontade, pode continuar. Tá bom, o povo tá gostando. O coraçãozinho tá subindo. Que bom. É muito bacana, porque quando a gente fala assim de, por exemplo, diagnósticos, né? Há 10 anos atrás, há 15 anos atrás, quando a gente começou lá atrás, né? A gente tinha uma formação que ao longo desse período, né, de lá para cá, a gente precisou estar reavaliando muita coisa, se adaptando, reaprendendo,
Porque a ecoterapia hoje, ela já não é a ecoterapia de 10, 15, 18 anos atrás, né? Já não tem exigências que antes existiam, né? Digamos assim, há uma flexibilidade muito maior. Hoje a gente pode estar utilizando a ecoterapia no tratamento de pessoas com ansiedade, com distúrbios comportamentais, né, dos mais diversos, depressão, né? Então, assim, não necessariamente mais voltado para aquele público da saúde mental, da PAI, da pestalose, não. A dona de casa que está lá, né, deprimida, sozinha, entristecida, né, apática, ela pode estar vindo que ela vai estar sendo altamente beneficiada, porque a ecoterapia ela tem os ganhos, vamos dizer assim, motores, psicológicos, emocionais e sociocomportamentais. Então, é um pacotão, e esses profissionais todos, né, que é uma equipe multi-interdisciplinar, o que quer dizer isso? Eu, enquanto psicóloga, trabalhava com colegas fisioterapeutas, né? E aí, não é que eu me tornava uma fisioterapeuta, não. Mas como a gente trabalhava junto, a gente acabava desenvolvendo um pouco daquele olhar ali, né? Por exemplo, eu me lembro que no começo, eu tenho uma amiga, ela é fonoaudióloga, Ariana, eu não sei se ela está nos assistindo. Eu convidei, não sei se ela pôde estar, né? Ela colocava na evolução, no relatório lá, diário, né? Que tem todo um documental específico, a parte de avaliação. A ecoterapia é um assunto muito vasto, você sabe disso. A gente conversou, né, naquela ocasião, ano passado, e assim, é muita coisa, né? Desde a implementação da estrutura física, até formação dos profissionais, a papelada toda, é muita coisa, é muito detalhe. E essa amiga, fazendo a evolução dela, ela escreveu lá, cialorreia. Aí eu achei que é trem chique. Eu falei, gente, o que é cialorreia? Aí eu escrevi também. Eu falei, eu avaliei, o menino era, né, assim, tinha um diagnóstico similar e tal. Eu falei, o fulano deve ter também, porque, né, diagnóstico parecido. Aí eu falei, não, gente, muita responsabilidade. Ô, Ariana, chamei ela no cantinho. Amiga, o que é cialorreia? Porque não é um termo da psicologia, né? É mais utilizado na fono, na físio, na terapia ocupacional. Aí ela, amiga, baba. Aí eu falei, gente, que coisa chique, muito mais chique do que baba. Vou falar só cialorreia agora. Baba é muito aí baba, a né? gente ri. A gente ri disso. Então, assim, até com relação assim, às palavras, os termos técnicos, a formação de pé equino não é uma coisa da minha área. E hoje, quando alguém fala, fulano de tal tem o pezinho direito, né, em formação de pé equino, eu sei o que é. Né? Uhum. Então, assim, a gente aprende muito nessa troca multi-interdisciplinar. É muito rico o trabalho, até para a gente mesmo, enquanto profissional, sabe? Então, assim, a ecoterapia em si é um tratamento diferenciado, é um tratamento incrível. Os ganhos que a gente obtém com a ecoterapia em um ano, por exemplo, considerando aí sessões semanais, porque a depender do caso, o praticante ele pode estar fazendo 2 sessões por semana. Vamos supor, segunda e quarta e sexta, terça e quinta, pode. Não é, assim, negado, a não ser naqueles casos que existem algumas poucas contraindicações, né? Uhum. Contraindicações relativas e contraindicações realmente que, né, são absolutas, que não tem como. Por exemplo, quando tem uma escoliose acima de 45 graus, a escoliose é um trem chique também de falar. Eu não sabia o que é escoliose. Escoliose é aquilo deformação da coluna. Então, fulano de tal anda todo empenado. A gente falava assim, né? Mas tem uma escoliose e tal. Ou quando tem algum desvio, né, ósseo na parte da bacia, membro inferior e tal. Então, assim, tem algumas situações que realmente a gente tem uma impossibilidade aí. Por quê? O que é impossibilidade? Porque, na verdade, não vai agregar para aquele indivíduo e a gente pode causar algum dano, algum prejuízo. Querendo ajudar, a gente pode atrapalhar, né? Então, não é legal. A gente quer só ajudar, né? Assim, só queremos agregar.
É um Sim, é um tratamento. tratamento. Existe uma prescrição de quantidade de sessões e tem uma Sim, avaliação para finalizar ou continuar, não é isso? Isso. tem todo um protocolo, né, de admissão. Ele ocorre, num primeiro momento, numa avaliação que é feita junto, né, dos profissionais envolvidos, juntos no mesmo momento, né. E por falar nos profissionais, eu não falei da equipe básica, né, que é importante também o pessoal saber. A equipe básica, ela é formada por, pelo menos, um psicólogo, um fisioterapeuta e um auxiliar de pista. Quem é o auxiliar de pista? Ele não é nem menos nem mais importante do que ninguém, mas ele tem que ter uma interação, assim, absoluta com o animal, porque é ele que vai garantir a segurança da equipe técnica atrás, trabalhando com o praticante que está em cima do cavalo. O cavalo, ele não é um animal perigoso, apesar dele ser, né, ter um porte, né, forte, quase meia tonelada e tal, é um animal que, ao longo da história evolutiva, ele continua sendo a caça, né? Mas ele, por ser a caça e por ter lá seus quase 500 quilos, alguns chegam a isso, né? Qualquer movimento que ele faça é brusco, é desajeitado e pode ser perigoso. Né? Quantos tombos eu já tomei, quantas pisadas, né, no pé, Nossa. no dedinho do pé, quantas unhas minhas que já arrancaram por conta dessas fraturas aí, porque não é brincadeira, né? Mas ele emite sinais, por exemplo, o rabo, a orelha. Então, assim, esses profissionais todos têm que ter um conhecimento desses sinais, tem que ter um treinamento para poder, se preciso for, fazer uma retirada emergencial. Em 19 anos eu precisei fazer 3 vezes, então você vê que não é uma coisa assim comum, mas pode acontecer, pode passar uma sacola, o vento levando e ele assustar, pode um pássaro passar muito perto da face do animal e ele assustar. O animal tem a visão lateralizada, então tem um ponto cego na frente, um ponto cego atrás. Então, se alguém passa bruscamente de um lado para o outro, ele pode assustar. E aí é 400, 500 quilos reagindo. O que ele vai fazer? Ele vai aliviar o peso que está em cima dele para ele, correr. Então, a gente tem que garantir a segurança dessa pessoa que está lá em cima. Eu estou falando isso porque a gente está, né, trabalhando com um ser vivo. Né? Ele pode assustar e ele vai reagir, óbvio que vai. Né? Mas isso não vai deixar medo em quem está fazendo. Por isso que você está falando da importância desse aí. Da formação desses profissionais. Como é o nome? Auxiliar de pista. Isso, tá. Ele é aquele profissional que vai estar no guia, na guia lá na frente e prestando atenção no cavalo o tempo todo. Entendeu? A gente que está aqui atrás, ao lado, né, do praticante, ao lado do animal, consequentemente do praticante, fazendo o nosso trabalho, a gente também vai estar prestando atenção, mas a gente tem que dividir a nossa atenção entre os sinais do cavalo e o praticante aqui, o que a gente está trabalhando com ele, né? A conversa, a atividade, o exercício, a mudança postural, né? Porque a ecoterapia, ela tem as fases dela específicas, então, a depender, né, da necessidade daquele praticante, quanto menos ou mais autonomia ele tiver, maior o envolvimento do profissional, né, para garantir a segurança. Então, assim, tudo isso, Avelino, é muito bem desenhado e registrado e reavaliado anualmente, através de um documento que é muito importante, que chama PIA, que é o Plano Individual de Atendimento, sabe? Então, assim, voltando lá no inicinho dessa minha fala, com relação a dinâmica da ecoterapia ser mais avançada no que se refere aos tratamentos convencionais dentro de consultório, a gente está falando de uma maximização, tipo assim, algo que eu consiga construir com o indivíduo num atendimento psicológico isolado dentro do consultório, utilizando os meus recursos lá, né? Com 2, 3 anos, com a ecoterapia eu consigo com 6 meses, 1 ano. Olha que maravilha. Entendeu? Mas Então isso me deixa incrível. muito feliz, sabe? Porque nós tivemos aqui, nós tivemos a Onda Azul, foi uma semana de lives e nós continuamos, né? A gente resolveu definir com a Tribuna Livre, que a gente colocou o nome, para que a gente continuasse falando sobre essas coisas.
Então, naquelas primeiras lives, nós tivemos, por exemplo, a experiência narrada aqui pela Karen, né? A Karen é fisioterapeuta. E ela trouxe as fotografias, o nosso 80G entrou em ação, né? E ela colocou para a gente ver, e ela colocou, mostrou a evolução de uma criança, no caso, com o autismo, né, com a dificuldade para manter-se ereto e tudo mais, ela foi mostrando. Depois nós tivemos também a Marilane aqui falando da situação dela, que também trabalha com correção de postura e tudo mais. Ela vai voltar numa live com a gente também em maio, porque o pessoal já tem gente que acompanhou, que já começou a fazer o tratamento lá com ela, e isso é bom porque são recursos que nós temos, que a gente pode fazer uso, e que às vezes a gente está, igual você disse, não desmerecendo o trabalho de clínica, no tratamento, mas porque quando você tem um recurso, ele potencializa, né? Exatamente. Então, quando a gente pensa, na semana passada, uma pessoa já me mandou falando assim, eu já estou lá com a Marilane, com meu filho, e já estou tendo um retorno positivo. Eu falei que a Marilane ficou toda feliz, mas é isso, ela está aqui, está acompanhando? Essa Marilane está lá te acompanhando também, viu, Marilane? Um abraço, um beijo para você. Então, isso é muito importante. Por isso eu enfatizei e coloquei. Nós temos outras saídas. A gente tem uma proposta de um projeto de uma clínica escola ou um centro de atendimento para autista, e nós queremos esse público, mas nós queremos todos os públicos, né? Porque uma das problemas que a gente tinha é que os pais que tinham filhos que não eram apenas autistas, fazem projetos só para autistas. Eu falei, não, é para quem precisa. Então, a ecoterapia ele abre esse leque. Você já disse aí, até no tratamento de depressão, a gente já sabe que no tratamento de Covid já tem gente fazendo uso da ecoterapia. E para que as pessoas não pensem assim, então só pode ser público? Não. Quem me dera nós tivéssemos privados e público, quem tem dinheiro para pagar vai lá e faz, entendeu? Sim, quem não tem o poder público ofereça. O problema é que a gente não entende, não sabe que tem, a gente quer abrir esse espaço para que todos saibam que está aí para dar. Então, essa potencialização me deixa muito feliz quando você diz aquele que você conseguiria em 2 anos, às vezes você consegue em 6 meses. Isso é muito importante para quem tem tratamento. Tá? Essa intervenção minha, eu vou aproveitar para mandar um beijo para Marilane, para todo mundo, já tem nome aí. Hoje ninguém fez listinha para mim, então vou mandar um beijo para todo mundo que está aí. Muito obrigado por vocês estarem acompanhando, professores, profissionais, pais, mães de especiais, de autista. Muito obrigado por vocês estarem acompanhando. Continua compartilhando, vai ficar disponível depois. Eu tenho certeza, Cláudia, que nós vamos ter muita gente acompanhando depois. Já me avisaram que a gente vai estar trabalhando, vai estar no trajeto de casa, não vai poder acompanhar na rua, mas chegando em casa vai ver. Tá? E com muita alegria a gente disponibiliza isso, porque é um conhecimento, uma experiência. Lembra que eu te falei? O objetivo da live é compartilhar essas experiências. Apesar de você ser uma profissional gabaritada, né? Aquela doutora, a gente quer que a linguagem seja essa simples, porque nós podemos entender, tá? E está ficando muito claro o que você está falando, está ficando muito claro, né? As pessoas estão comentando aqui, isso é muito bom. Então, um beijo para todo mundo. Nós temos quase 15 minutos, né? Ainda, pode falar mais uns 5 minutos para depois a gente fazer. A gente faz um fechamento um pouquinho antes e deixa o espaço livre, porque no Instagram costuma fechar. Quando der uma hora, dá para a gente fazer direitinho. Então, fica à vontade, mais alguma coisa que você queira nos falar sobre isso, sobre a ecoterapia e tudo mais, eu acho que está sendo ótimo, tá? Essa equipe, né, vamos só dar uma incrementada, né, um pouco melhor nessa questão da equipe, né? A gente falou da equipe básica. Equipe básica é a mínima, né? Então, seriam esses 3 profissionais. Mas a gente pode ter o fonoaudiólogo, devemos ter, né? Porque fica cada vez mais rico. Cada profissional que chega com o seu olhar técnico, né, com a sua formação enquanto ecoterapeuta, agrega e muito. Então, assim, vamos citar aí alguns, né, que eu já tive a oportunidade de conviver, até zootecnista, né, que é aquele profissional que eu nem sabia, na verdade, até conhecê-la, o que o zootecnista realmente fazia. Ele é tipo um veterinário? Não, não é um veterinário, ele trabalha na prevenção, na saúde do animal. É super importante, porque como eu falei, o cavalo ele tem que gozar, né, de boa saúde, ele tem que ter boa índole, ele tem que se alimentar bem, ele tem que ter boa higiene, porque pense você, uma criança com paralisia cerebral, por exemplo,
né, bem novinha, aí, 2 aninhos, 3 aninhos, um bebê, que a gente vai precisar fazer mudanças posturais diversas, de repente até no princípio fazer uma montaria dupla, né, que ainda não tem aquela questão do controle cervical, de tronco e tal. Se um carrapatinho pega na pelezinha fininha, delicada daquela criança, a gente não sabe que indivíduo que tem alergia, né? Tem gente que tem alergias gravíssimas, assim. Eu tenho um sobrinho, né, o Pepeu, que ele, se como é que fala? Um marimbondo picar ele, já aconteceu de ir correndo com ele para o hospital, porque chega a atingir choque anafilático mesmo, pode morrer, né? Então a gente não sabe. Né? Então, assim, existem parasitas, como eu falei, que fazem parte desse ambiente. Tem todo o lado bom, tem o sol, tem o vento, tem os pássaros, tem as borboletas, tem as flores, tem tudo, né? O cavalo fantástico, magnífico, que faz aqueles sons. Deixa eu falar um segredo só para você, tá? A família tá lá do Vale Verde. A família tá lá do Vale Verde acompanhando, tudo tietando lá, tá? Sua família tá lá, pra mandar um beijo pra eles que estão acompanhando, tá? Mais cedo eu conversei, né? Aí falei com eles, né? Aí minha mãe tá assim, mas eu não sei ver e tal. Eu falei, mãe, pergunta o Marcelinho aí, meu cunhado, que ele vai te orientar. É porque eu tô aqui conversando com você como se eu tivesse, assim, eu e você só. E eu não consigo, eu não dou conta de ler e ao mesmo tempo, sabe? Eu também não consigo, não. Então eu tô aqui falando, eu tô conversando com você. Vou mandar um beijão pra mamãe que tá todo mundo acompanhando lá, tá? Beijo pra todo mundo, com Deus, mais tarde eu ligo. Aí, o que acontece? Tem as questões, né, os fatores que a gente tem que estar preocupando, né, como eu falei, essa questão dos parasitas, a questão da higiene do animal, tem que ser tudo muito bem conduzido, a limpeza dos instrumentos que a gente utiliza, né, por exemplo, né, materiais lúdicos, bola, bambolê, bastão, tudo, argolas, tudo isso tem que ser devidamente, ainda mais agora com essa situação, né, que estamos vivendo todos da pandemia. Então, assim, além, né, desses cuidados que a gente já tinha que ter, agora ficaram redobrados mesmo, né? Então, assim, isso, a questão da estrutura, onde que esse animal vai ficar, né? O quanto que esse animal vai trabalhar por dia, né? Qual o dia de folga desse animal, porque tem que ter folga, todo mundo tem que ter folga, a gente não tem? No sábado e no domingo, eles também têm que ter, né? Porque do mesmo jeito que a gente está trabalhando lá, é ao passo, tem praticante que pesa 100 quilos, tem praticante que pesa 23, né? Às vezes a gente precisa fazer uma montaria dupla, aí senta que eu não vou falar quanto que eu peso, mas eu sou uma pessoa magra, mas eu e outra pessoa, entendeu? Outro adulto, por exemplo, pensa aí, né? E acaba que a gente que faz a montaria dupla, o profissional, a gente fica na garupa, né? Assim, tipo na garupa da moto, a gente fica na garupa, e aí a gente fica ali em cima de órgãos importantes, rim, né, que se for muito tempo ali, pode fadigar o animal, pode causar dor no animal. Então, assim, são vários detalhes que a gente tem que estar atento. Tem os alimentos corretos, a quantidade de alimento que esse animal vai poder ingerir antes, durante e depois da atividade ecoterápica, sabe? A questão, por exemplo, da estrutura física, que a gente conversou um pouco, né, também naquela ocasião que tivemos pessoalmente sobre. Tem que ter um redondel com uma metragem específica, né, com diâmetro lá mínimo, tem que ter uma área coberta, porque em dia de sol intenso ou chuva, tem que ter um lugar para abrigar, porque senão a gente só vai funcionar em dias que tiverem ensolarados e que não dá, né? Então, tem que ter, por exemplo, espaços que tenham diferenças de piso, né? Areia, que a questão do estímulo vai ser diferente, tá? Com aclive, declive, né? Tem que ter grama, tem que ter pista de terra batida, mais endurecida, tem que ter tudo isso, né? São detalhes que garantem, né, a eficácia do tratamento. E voltando
né, reafirmando para os profissionais aí que não trabalham com ecoterapia, não me odiarem, a ecoterapia realmente, para mim, assim, como eu falei, uma das paixões da minha vida. Eu tenho algumas, mas ela é realmente uma paixão bem intensa. Isso é natural, né? Eu conheço professores de educação física que entendem que a natação é a panaceia, remédio para todas as coisas, né? Mas a gente sabe que cada um descobre o potencial, né? Quando eu estava no vôlei, há muitos anos atrás também, o vôlei é o máximo, é melhor do que basquete, fica no vôlei, o professor falava, né? Então, a gente vê que são potenciais, nós podemos trabalhar. Eu fico muito feliz de estar nesse processo, de conseguir encaminhar essa discussão e a realização desse projeto aqui no Vale do Aço, né? Ipatinga, e acaba tudo que acontece numa das cidades do Vale do Aço se reflete nas outras. Fico muito feliz de estar nisso, dentro de um bairro, dentro da região urbana, um bairro que tem um clima diferente, que o Barra Alegre tem, o Limoeiro tem um clima diferente, Ipatinga. Eu mais trabalhei lá como né? carteiro, mais de uns 2 anos eu trabalhei lá no Limoeiro como carteiro, e às vezes eu chegava no centro molhado por causa da chuva e que não chovia. Então, o ambiente é diferente. Então, esse ambiente que lembra o rural, pela proximidade, a parte com matas e reservas, ajuda demais. Então, eu estou empolgado, muito feliz, peço a oração de todo mundo, o empenho daqueles que quiserem se unir com a gente. Já tem gente da iniciativa privada que já está nos procurando, tá? E isso é que vai fazer a diferença. Nós temos uma meta ambiciosa de atender a todos que nos procurarem, né? A gente quer. Nós temos um público de especiais? Temos, mas nós precisamos abrir isso para a maioria possível, né? E não se sinta mal de fazer o que você está fazendo, não, porque é um lado bom. Não estamos diminuindo ninguém, está enfatizando aquilo que é, tá? Então, o nosso tempo já está assim, na beirinha, tá? E eu quero te agradecer do fundo do coração, Cláudia, tá? E nós vamos tentar, em maio ou junho, voltar a bater um papo, tá? Vou te cutucar lá onde você estiver e nós vamos tentar fazer aqui. E as pessoas que estão acompanhando, se tiver dúvidas, podem nos mandar depois que a gente manda para a Cláudia, tá bom? Sim. Vai estar disponível, essa nossa live vai ficar disponível para quem quiser. Nós vamos mandar o link, quem quiser compartilhar com alguém, mandar um beijo para quem não está vendo, que é a minha comadre, lá na Ilha do Marajó, né? O marido dela, meu compadre, seu Marcos, técnico em agronomia aposentado. O filho dele hoje é doutor em agronomia. E ele acompanha, o carinho dele muito grande, e ela falou, eu não tenho Instagram, mas eles têm compartilhado, isso está sendo muito bom. Bonitinho. A gente vê que a tecnologia tem essa possibilidade, tá? Então, um abraço, um beijo pro teu filhão aí, é o filho, né? Você tem? São dois, né? Um filho e uma filha, Júlia e Miguel. Tá, o marido e todo mundo, sua família, tá? Se você quiser despedir também, a gente deixa o Gustavo, tá aí, Gustavão? Obrigado, nós vamos terminar essas lives nossas só quando o Gustavo estiver igual o Chivaziné, com o braço bem grosso, de tanto fazer lá que ele vai ver o que é bom. Eu estou fazendo uma pós-graduação que vou ter que estudar Libra, eu vou falar de você, viu, Gustavo? Obrigadão, tá, filho? Gustavo é 10. Cláudia, fica à vontade para fazer para despedir. Nosso agradecimento, fundo do coração, tá? Pela sua boa vontade. Pode ficar à vontade. Eu que agradeço, né, você, Gustavo, viu, Gustavo? Foi um prazer conhecê-lo, muito obrigada. Enfim, é isso aí. Contem comigo, né? Todas as dicas, né, possíveis. Nós não tiramos a nossa foto. Como é que chama? É verdade. Vamos fazer um print? O print. Gustavo, chique demais, hein? Tá? Vamos lá? Todo mundo querendo printar, nós também vamos printar. Vamos lá? 1, 2, 3 e... printando. Valeu. Pode continuar, Cláudia. Tá com você a palavra. Então, todas as dicas, né, por ter tido a oportunidade de ter participado, a felicidade e a oportunidade de ter participado desses 3 processos, né, tem algumas pegadinhas, né, que eu posso estar dividindo com vocês para que vocês não percam tempo, né, porque realmente é muito incrível tudo isso, né, essa boa vontade, né, humana e política que você possui é incrível. Você é um cara incrível, tá? Você está de parabéns.
E conte comigo, sempre. O que você precisar, eu estou à disposição. Houve a necessidade aqui, Cláudia, de fazer um primeiro momento, uma formação com os profissionais que selecionamos, tal. Eu dou um jeito, vou no Brasil, porque, assim, motivo para ir, a gente sempre, né, nascer um pé de coco, se me chamar, eu tô indo. Então, ainda mais para ajudar vocês aí que eu tenho, né? Que aí eu tenho como chefe aqui um jeito de negociar diferente, né? Não, o vereador Avelino Cruz precisa de mim lá, eu tenho que estar lá no mês tal, não sei o que, isso aqui. Uai. Então é isso aí, tá? Muito obrigada, estou muito feliz mesmo. Alegrou meu dia poder conversar contigo, com você, Gustavo, com a turma toda que está aí. Beijo, obrigada a todos, né? Minha família, amigos, todo mundo. E é isso, tá? Estou muito feliz. Muito obrigada. Muito obrigado. Beijo para todo mundo. Beijão para você, tá? O Gustavo tem beijo não, tá, Gustavo? Só um abraço, tá? Então tá, tchau, gente. Até a próxima, na quarta-feira que vem. Tchau. Tchau, Com Deus. Tchau.